Pessoal, olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, a galera já vai chegando, já chega chegando essa galera, já chega dizendo de onde vem, pronto, como é que é, onde eu tô, onde eu vou, beleza pessoal, Brasília, São Paulo, Montes Claros, Duque de Caxias, Nova Friburgo, essa turma, Curitiba, turma fera chegando por aí, Rio de Janeiro, beleza, pessoal? Boa noite a todos. Sou Edson Martinho, para quem ainda não me conhece, né? Apesar de a maioria já saber quem eu sou. E hoje a gente tem um webinar muito interessante falando sobre a coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, né, contra sobrecorrente, o bom e velho disjuntor. De novo com o nosso amigo João Cunha, que já está a postos ali para começar o nosso bate-papo. Só lembrando, antes da gente iniciar esse trabalho, sempre é bom lembrar, o bate-papo serve para vocês nos avisarem se tem algum problema, alguma coisa, e principalmente se apresentarem e colocar aí de onde vocês estão nos vendo, tá? A Érica lá de Sorocaba, por exemplo, o João Paulo, o Jailton lá de São Paulo, turminha sempre conosco aqui, então, Pirapora. Então, o bate-papo serve para isso. E as perguntas vamos deixar sempre para o final, ou seja, quando o João terminar a apresentação dele, a gente vai poder fazer as perguntas, e aí a gente vai fazendo as perguntas do João, vai respondendo, ok? Não usem para fazer propaganda, não usem para ofender ninguém, muito menos para falar de futebol, por favor, tá? Legal. Para quem é do programa Eletricista Consciente, ao final da apresentação do João, eu vou liberar um link para vocês pontuarem, né? Então, para quem está no programa Eletricista Consciente, para quem não está no programa Eletricista Consciente, é só entrar em eletricistaconsciente.com.br e fazer o seu cadastro e participar conosco, ok? O programa Eletricista Consciente é um projeto entre Abracopel, Procobre e HM News, onde nosso objetivo é levar informação e aí participando da formação de todos os profissionais no Brasil, ok? Para quem ainda não teve a oportunidade, é só acessar eletricistaconsciente.com.br, e lá vocês terão várias informações. Legal? Já sem muita perda de tempo, vou passando a bola para o meu amigo João Cunha, estarei aqui nos bastidores para ajudar se estiver tudo bem. Tenhamos todos uma boa noite e um bom webinar. João Cunha, boa noite. Boa noite, Edson. Eu já estou perdido aqui com o trem. Eu já voltei para cá. Já está aqui, estou te vendo, está tudo certo. Tá. Então, vamos lá. Agora, Legal. o que eu tenho que fazer? Você tem que falar boa noite para o pessoal e se apresentar. Não, brincadeira. O João Cunha, para quem não sabe, além de engenheiro e coordenador da revisão da 14039, é consultor da Nexas, um dos parceiros nossos aí, e está trazendo hoje informações exatamente sobre condutores e proteção. Tá? Acho que você precisa compartilhar sua tela com a sua apresentação, para a gente ver se está dando certo. Como é que eu compartilho a tela? Você foi até ela em cima no turn screen share, lá em cima, do lado do botãozinho, do lado do microfone. Tem uma telinha ali. Já está, não? Não. Você está na sua apresentação. Atenção. Aí, você tem que. Aí, garoto. É isso aí. Firme e forte. Agora é só mandar bala. Então, tá o pessoal está dizendo para você falar mais perto do microfone, porque o cara não quer perder nenhum detalhe aqui, ó. O meu xará. Tá bom. Então, se tiver baixo qualquer coisa, vocês me avisam aí, porque como eu formatei esse notebook esses dias, ainda estou regulando danado aqui, tá? Tá, para mim tá bom, alguns estão dizendo, alguns não, um ou dois só disseram que
Tá baixo, mas aí aumenta o som de vocês. Aí eu ponho um fone de ouvido que ajuda. Eu estou escutando muito bem e estou com 30% do meu som aqui. Então, pode mandar bala. Então, tá bom. Bom, então boa noite para todos. Vamos começar o webinar aqui. Esse webinar, ele tem aí a parceria da Nexans, né, no Eletricista Consciente. Eu não sei se o pessoal conhece a Nexans, então eu queria só fazer uma rápida introdução aqui. A Nexans é a antiga FICAP, que veio lá em 93, 90 e pouquinho, da Siemens. A Siemens fabricava cabo, aí vendeu um negócio de cabos para a FICAP, e agora é Nexans, tá? Então, a Nexans é a antiga FICAP, tá? Para quem não conhece a Nexans aí no mercado de cabo. Um dia a gente vai organizar aí alguém da Nexans faz uma apresentação antes para apresentar a Nexans aí, que eu acho que é uma coisa interessante. Bom, então vamos começar. Eu queria fazer uma apresentação hoje que é quase que como é que a gente dimensiona um circuito para uma instalação predial. O meu foco é bem uma instalação predial, tá? Ela pode ser residencial ou comercial, é mais ou menos a mesma forma. Normalmente a gente tem alguma dificuldade porque você tem lá algumas tomadas e aí começa aquela coisa, 600 VA por tomada, 100 VA por tomada e tem uma ideia muito interessante no NEC, que é a norma americana de instalações elétricas. O NEC ele fala o seguinte: olha, você tem um circuito de 16 amperes, você tem um circuito de 20 amperes, você tem um circuito de 25 amperes. Então, o que é esse 16 amperes? O que é esse 20 amperes? O que é esse 25 amperes? É o disjuntor. Então, se a gente utilizar o mini disjuntor numa instalação residencial, está proibido o uso de fusível quando no caso aqui de São José dos Campos, por exemplo, que é fase-fase, tá? Você só pode usar fusível quando é fase neutro. Por quê? Porque a norma fala que quando você tiver duas fases, que o disjuntor tem que ser bipolar. O dispositivo tem que ser bipolar. Você não tem fusível bipolar, então, para fase-fase, fica proibido o disjuntor para residência, tá? E quando você usa fica proibido o fusível para residência. Quando você usa o disjuntor, tem 3 condições para você atender a condição de corrente nominal, o que eu chamo condição de sobrecarga e condição de curto-circuito. Se você atender a condição nominal, as outras condições já vão ficar atendidas. Por quê? Porque o disjuntor ele é feito para coordenar o disjuntor com cabo, como a gente vai ver aí. Então, o que acontece? Se você estabelecer a corrente nominal do circuito igual à corrente nominal do disjuntor,
Falar, olha, eu tenho um circuito de 16 amperes e eu vou colocar tantas tomadas nesse circuito, tantos pontos de iluminação e tal. Eu vou conseguir fazer um dimensionamento adequado. Então, eu queria começar por um item que existem na norma, na 5410, existem 2 tipos de cabos, tá? Nós temos o condutor isolado e temos o cabo unipolar ou multipolar. O condutor isolado é quando eu tenho o condutor propriamente dito e uma isolação. O condutor, o cabo unipolar é quando eu tenho o condutor, uma isolação e mais uma capa para o cabo, tá? E o condutor e o cabo multipolar é quando eu tenho um condutor, um isolante e a capa comum a todos os cabos. Então, a norma chama de condutor isolado e cabo unipolar e multipolar. Normalmente, a gente acaba chamando, na prática, de condutor ou cabo 750 e condutor ou cabo 1kV. Mas essa terminologia de 1kV e 750, ela não tem nada a ver, porque a gente tem o circuito 380 volts. Então, por que eu teria um cabo 1kV e tal? O cabo acaba saindo 1kV, por quê? Porque a cobertura também é isolante. Então, esse cabo ele tem uma isolação final de 1kV, mas ele usa exatamente nas mesmas tensões que usa o de 750. Tá? Essa cobertura, a razão dela é para proteção mecânica e química do cabo e não para tensão. Tá? Então, esses são os 2 tipos de cabos. Tá? E aí, eu queria levantar uma coisa aqui, antes da gente entrar no dimensionamento, discutir uma coisinha aqui que é muito importante. Existem hoje cabos que nós podemos falar de 3 tipos, basicamente 3 tipos de cabo. O cabo de PVC comum, o cabo de PVC não propagante e o cabo termofixo não halogenado. A gente tem também cabos de EPR XLPE aqui, tá? Que a gente, em instalação predial, a gente usa muito pouco, mas tem, tá? Então, o cabo de PVC, veja que eu falei num cabo de PVC sem falar se ele é propagante ou não. Na realidade, veja vocês que eu não estou chamando de PVC propagante. Eu simplesmente não qualifiquei ele de não propagante. Esse cabo, ele pode propagar o fogo. Se ele pode propagar o fogo, ele só é usado para ligação de equipamentos, tá? Ou seja, um cabo para ser usado em pequenas quantidades, aquele cabinho que vai ligar, por exemplo, um abajur, que vai ligar a furadeira, que vai ligar o notebook, ou seja, um cabinho de 1 metro, 1,5 metro no máximo, que vai fazer a ligação de equipamento. O PVC não propagante, esse é o cabo para instalações fixas. E o composto termofixo não halogenado para locais de afluência de público, onde tem muita gente e se pegar fogo, além dele não propagar o fogo,
ele não emite fumaça e gases tóxicos, tá? Como é que isso está escrito na 5410? Está escrito na 5410 desta forma: cabos unimultipolares devem atender o seguinte: isolação de EPR XLPE, atender essa norma, a de PVC, então 7286, 7287, a de PVC 7288 ou a 8661, e os cabos em conformidade com a NBR-NM 243-5 não são admitidos nas maneiras de instalar previstas na tabela 33, ou seja, não são admitidos nas instalações elétricas, tendo em vista que tais cabos destinam-se a tão somente a ligação de equipamentos. Gente, esse é o cabo que anexa o cabo comercial Conduflex, o nome comercial dele, e ele é comumente conhecido como cabo PP, tá? Veja que esse cabo é diferente desse cabo aqui. Esse cabo aqui, por exemplo, da Nexans é o Fitterflex. Esse cabo é um cabo 1kV. Esse cabo aqui não é um kV. Certo? O cabo que a gente chama de PP, ele não é um kV. Nenhum dos fabricantes que eu conheço tem cabo 1kV de PP, tá? Normalmente o E500 é 700. Então, os cabos PP não são kV. Esses cabos não podem ser utilizados nas instalações elétricas. Por quê? Porque eles não passam por um ensaio de anti-chama, tá? Eles não têm essa exigência na norma, na fabricação do cabo, tá? Então, isso é um ponto importante que eu queria levantar. E aí, eu queria discutir com vocês como é que o cabo ele funciona por dentro. Então, vamos lá. O cabo, ele é um condutor que normalmente para instalação predial ele é de cobre, tá? Ele pode ser de alumínio? Pode, em certas situações pode. A 5410 fala, apresenta uma série de restrições ao cabo de alumínio, tá? E fala lá que é por causa das conexões. Então, você tem um condutor de cobre e tem algumas outras camadas externas, tá? Que pode ser isolante PVC, EPR, XLPE. Você pode ter uma capa ao entorno do cabo. O que determina o limite máximo de corrente de um cabo? Aqui eu já queria deixar uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Eu sei que tem gente que sabe isso de cor, agora eu quero ver se sabe mesmo, porque depois nós vamos discutir isso. Quanto conduz um cabo 2,5 milímetros quadrados? Então, esse é um ponto que eu queria discutir. Quanto conduz um cabo 2,5 milímetros quadrados? Eu posso fazer essa pergunta, a mesma pergunta, para chegar onde eu quero, da mesma forma, perguntando o seguinte: quem conduz mais? Um cabo 2,5 ou um cabo 240? Eu sei que olhando a pergunta, vai bom. João Cunha deve ter tomado umas, aproveitando que hoje é dia dos namorados, sentou com a mulher lá e tomou uma antes de vir para cá. Então vamos ver mesmo, vamos discutir. Na realidade, gente, o grande X da coisa não é a corrente. O cabo não está nem um pouquinho preocupado com a corrente. O cabo está preocupado com a temperatura.
em que ponto a temperatura pega, nesse ponto marcado aqui. Por quê? Para o cabo, para o cobre, 70 graus, 90 graus, 150 graus, isso é tudo tranquilo para ele. O problema é o isolante, tá? Então, o isolante, a propriedade de isolação, o isolante tem um sério problema com temperatura. Se a temperatura é muito grande, degrada a propriedade do isolante. Então, o primeiro ponto de contato do isolante com o condutor, esse é o ponto onde pega a temperatura, tá? Bom, então, o que eu quero fazer aqui? Como que isso funciona? Quando passa corrente pelo cabo, tá? Quando passa corrente pelo cabo, esquenta o condutor. A gente sabe disso, por exemplo, quando vai tomar um banho quente. Quando circula a corrente pela resistência, o que acontece? Esquenta a água. A mesma coisa aqui. Só que a resistência é menor, esquenta menos. Só isso. Mas o cabo esquenta do mesmo jeito. Então, quando passa corrente pelo cabo, o cabo esquenta. Tem uma temperatura lá de fora do cabo, que é a temperatura ambiente. Quando o cabo esquenta, passando calor, aparece uma temperatura aqui, do lado de dentro, que é maior do que a temperatura do lado de fora. Isso faz com que saia calor do cabo de dentro para fora, tá? Então, esse calor sai de dentro para fora, por quê? Porque a temperatura de dentro fica maior do que a temperatura de fora, por causa do aquecimento provocado pela circulação de corrente. Quando a gente fala que um cabo de PVC suporta uma temperatura de 70 graus, nós não estamos falando desta temperatura, estamos falando desta temperatura, que está aqui na primeira camada de isolante, que está encostada com o condutor. Se por acaso a gente medir 70 para o lado de fora, então por lá de dentro está fervendo, aí a vaca já foi para o brejo. Tá? Então, esta temperatura aqui é que é maior do que esta, e aí circula calor por aqui e, consequentemente, mantém essa temperatura, e isso entra no chamado equilíbrio térmico. E eu atinjo a capacidade de corrente do cabo quando esse ponto chegar na temperatura máxima que o isolante pode ser submetido. Então, quando que é a temperatura máxima, a capacidade de corrente máxima de um cabo? É a corrente que, circulando pelo cabo, eleva a temperatura nesse ponto a um valor que é o máximo que o isolante para aquela categoria suporta. Então, é isso que define a chamada capacidade de corrente de um cabo. Tá? E aí, nós temos 3 temperaturas. Por quê? O que é capacidade de corrente, gente? É a temperatura que o cabo funciona durante toda a vida útil do cabo. Quanto que é a vida útil do cabo? Alguma coisa aí da ordem de 20, 25 anos, mais ou menos, tá? Só que acontece o seguinte, à medida que aumenta a temperatura, a vida útil do cabo diminui. Então, a norma de cabo
define, norma de cabo, define 3 temperaturas para esse ponto aqui, tá? Para que o cabo, para que a gente garanta que o cabo vá funcionar bem durante a vida útil dele. Então, veja, temperatura de serviço contínuo é o que vai dar a capacidade de corrente do cabo. Isso aqui, nessa temperatura, o isolante vai funcionar bem aí durante 20, 25 anos. Depois, nós temos uma temperatura de sobrecarga, que é a temperatura que o cabo suporta por 1 hora. Ou seja, se o condutor passar desta temperatura, nesse ponto interno aqui, por mais de 1 hora o cabo pode deteriorar. Tá? Pode iniciar o processo de deteriorização. Bom, se por acaso, você vai falar, bom, mas aí eu esfrio ele um pouquinho e esquento. Esse efeito é acumulativo. Então, o cabo só pode passar por essa temperatura por 1 hora. E ao longo de 1 ano por 100 horas e depois 500 horas, se não me falha a memória, durante toda a vida útil do cabo. Tá? Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que o disjuntor tem que garantir que, se passar da corrente do cabo, o disjuntor vai desligar. Então, veja, por que quando eu uso um disjuntor de 16 amperes, eu não posso usar um cabo que tenha uma capacidade de corrente inferior a 16 amperes. Eu tenho que usar um cabo que tenha uma capacidade de corrente maior que 16 amperes. Quando eu uso um disjuntor de 20 amperes, eu tenho que usar um cabo que tenha uma capacidade de corrente maior do que 20 amperes. Por quê? Porque senão o cabo não vai durar a vida que ele tem que durar. Tá? Bom, aí até essa temperatura é para 1 hora e essa temperatura é para 5 segundos. A temperatura de curto-circuito. Então, gente, o cabo tem uma capacidade de corrente quando a temperatura é a corrente que atinge essa temperatura. Portanto, o disjuntor tem que ser menor ou igual a essa corrente. Como é que eu garanto agora? Agora vocês vão ver aqui o que é a coordenação de usar um disjuntor correto com o cabo. O cabo, ele atinge aquela temperatura de 100 de temperatura de sobrecarga quando ele aproximadamente tem uma corrente de 1,45 vezes, ou seja, 45% a mais do que a capacidade de corrente do cabo. Tá? Por acaso, aliás, não é nem um pouquinho por acaso, o disjuntor desliga em 1 hora quando a corrente que circula por ele é igual a 1,45 vezes a corrente nominal do disjuntor. Veja como é que os dois casaram certinho aqui, o disjuntor com o cabo. Por quê? Porque o mini disjuntor foi feito para proteger o cabo. Ora, então, nada mais justo que fazer um disjuntor que casa a curva dele com a curva do cabo. Tá? E nós temos a temperatura de 5 segundos, que na realidade
ele desliga muito antes de 5 segundos, que é o curto-circuito. Isso aqui, normalmente, a gente verifica, que aí o fabricante já verifica essas coisas por ensaio, numa coisa chamada integral de Joule, ou seja, a energia que o disjuntor deixa passar tem que ser menor do que a energia que o cabo precisa para levar da temperatura de regime até temperatura de curto-circuito. Então, veja, se vocês forem na seção 5.3 da 5410, vocês vão encontrar exatamente 3 equações para definir a coordenação do disjuntor com o cabo, tá? Vocês vão ter exatamente essas 3 equações que são apresentadas aqui. Agora, por que nós estamos trabalhando com corrente? Porque o disjuntor só mede corrente. Mas o cabo não está nem um pouquinho preocupado com a corrente. O cabo está preocupado com a temperatura. O que influencia o cabo é a temperatura e não a corrente. Tá? Então, quando eu falei para vocês quanto conduz um cabo de 2,5, eu sei que muita gente já está pensando aí 20,5. Quando eu perguntei quanto conduz um cabo, quem conduz mais, um cabo de 2,5 ou um de 240, muita gente aí falou o de 240, é claro. Então vamos lá. Claro que aqui eu vou pensar numa coisa que é um exagero, eu vou para o limite da coisa. Gente, se a corrente tem a ver com o tanto de calor que sai daqui e essa temperatura tem que ser menor, tem que ser maior do que essa. Desculpa, gente, deu uma espirrada aqui. Se essa temperatura tem que ser maior que essa, imagina que eu pego o mesmo cabo, o 2,5 e o 240, e coloco os 2 cabos no ambiente com temperatura 70 graus. Quanto que conduz os 2 cabos? A mesma coisa, 0. Por quê? Porque essa temperatura não pode ser maior do que 70 já. Ele já está no limite aqui. Então, veja, a capacidade de corrente do cabo é definido pela elevação de temperatura. Se a capacidade de corrente é definida pela elevação de temperatura, a temperatura externa do cabo começa a pegar. E é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui. Quando a norma fala que a corrente nominal do disjuntor deve ser menor ou igual a IZ, que é a capacidade de corrente do cabo, é porque o IZ é a temperatura, é a corrente que leva o cabo à temperatura limite dele. Tá? Só para lembrar, nesse mesmo texto da 5410, está escrito lá assim, considerado todos os fatores de correção. Muitas vezes eu tenho visto o pessoal esquecer os fatores de correção. E esse é um ponto que eu quero discutir aqui. Então, veja, nós temos para o PVC 70 graus como limite de temperatura, para o EPR 90, o XLPE 90, tem um cabo termoplástico também 70,
Então, veja, esses aqui são os valores da temperatura no interior do cabo. Se vocês olharem isso aqui, é a temperatura limite de sobrecarga do cabo. É exatamente 1,45, mais ou menos, muito próximo de 1,45 deste valor aqui, tá? Por quê? Porque nessa região ainda existe uma linearidade da temperatura com a corrente. E aí a temperatura de curto-circuito é um pouco maior. Veja que essa linearidade, se a gente for ver que isso aqui é 25 anos, isso aqui é 1 hora, isso aqui é 5 segundos, ó, não aumenta nada em relação a esse aqui, ele já vira 5 segundos de 1 hora. Então, ele cai assim de uma forma muito grande, tá? Bom, o que eu quero fazer agora, gente? Eu quero fazer uma simplificação para a gente poder entender. E eu montei uma tabelinha aqui, baseado na 5410, para a gente ver como é que nós vamos fazer o dimensionamento do cabo correto para coordenar com o disjuntor. Então, lembra, qual é a ideia? A ideia é que eu tenha o circuito definido pela corrente do disjuntor, tá? Então, ó, eu tenho circuitos de 16 amperes, tenho circuitos de 20 amperes e tenho circuitos de 25 amperes, de 32 e aí por diante. A maneira mais comum de instalação predial é uma coluna que aparece na 5410, que é a coluna B1. Ela serve para condutores isolados, lembra? Condutores isolados é o cabo 750. Cabo unipolar é um KV. Em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede, eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, eletrocalha sobre a parede, canaleta fechada, encaixada no piso ou no solo, eletrocalho perfilado suspenso, canaleta provida de separação sobre a parede, cabo unipolar ou multipolar em espaço de construção, dentro de móveis, por exemplo, ou dentro de drywall, ou sobre o teto, forro falso ou piso elevado. Veja, aqui, condutores isolados em espaço de construção, seção não circular em espaço de construção. Veja, aqui praticamente cobre todas as instalações prediais. Tá? Todas as maneiras de instalar a instalação predial. E aí, como é que a norma trata isso? Se você olhar na norma, ela tem 2 colunas de capacidade de corrente do cabo. Gente, nós não falamos lá no início que o problema do cabo é térmico e não corrente? Se o problema é térmico, quando eu tenho 2 fases e um terra, pelo terra não circula corrente. Então, quando eu tenho 2 fases e um terra, eu tenho 2 fios circulando corrente. Portanto, eu tenho 2 fios dentro do eletroduto aqui, jogando calor por aqui. Tá? Então, esses 2 fios jogando calor, eles mudam a temperatura do entorno do cabo dentro do eletroduto em relação à temperatura externa. Por quê? Porque se eles não mudar essa temperatura, não sai calor daqui para cá. O calor vem e fica aqui. Isso não existe. Então, o calor vem até aqui fora. Se o calor vem até aqui fora, é porque eu mudo a temperatura no interior do eletroduto. Da mesma forma que para sair do cabo eu tenho uma diferença de temperatura,
Para sair do eletroduto, eu também tenho uma diferença de temperatura. Então, eu aumento um pouco a temperatura aqui, porque eu tenho calor saindo aqui. Quando eu tenho 3 condutores fase, ou 2 fases e um neutro, eu tenho agora 3 fios circulando corrente. Portanto, eu tenho 3 fios gerando calor. Tem muito mais calor saindo por aqui. Vai, 50% a mais de calor. Consequentemente, eu tenho que ter uma diferença de temperatura maior daqui para cá, para esse calor sair para cá. Senão, ele não vai sair. Se eu tenho uma diferença de temperatura daqui para cá, não é porque ele mexeu nessa temperatura, é porque ele esquentou aqui dentro. Se ele esquentou aqui dentro, ele diminui a diferença de temperatura entre cada condutor. Portanto, ele diminui a capacidade de corrente do condutor. Então, gente, um circuito com 2 fases e um terra dentro do eletroduto conduz menos do que um circuito com 3 fases e o terra, ou 2 fases e neutro, dentro do mesmo eletroduto. Eu acho que isso é mais ou menos intuitivo, mas depois a gente pode fazer, na hora do bate-papo, se ficou alguma dúvida disso aqui, a gente volta e explica isso aqui de novo, tá? Bom, deu para entender que se 2 fases conduz mais do que 3 fases, se eu tiver 2 circuitos de 2 fases dentro do eletroduto, eu vou ter o quê? 4 fios. Portanto, vai conduzir menos. Se eu tiver 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto, eu vou ter 6 fios circulando corrente. Portanto, vai conduzir menos. Eu tenho que considerar isso no dimensionamento do cabo e na coordenação do cabo com o disjuntor. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Portanto, como é que eu organizo essa coisa? Olha, quando a gente pergunta quanto conduz um cabo de 2,5, normalmente a resposta vem por essa coluna aqui. Então, o pessoal pega esta coluna aqui e fala que o cabo conduz isso aqui. Então, o que acontece? Eu estou cansado de ver cabos de 2,5 com disjuntores de 20. O cabo de 2,5, veja, a corrente do disjuntor tem que ser igual ou menor à corrente do cabo. Pode, desde que o cabo esteja sozinho dentro do eletroduto. Se o cabo não estiver sozinho dentro do eletroduto, se eu tiver 2 circuitos trifásicos, disjuntor de 16. Se eu tiver 2 circuitos bifásicos, disjuntor de 16, porque o de 20 já não protege mais. Então, veja, o disjuntor de 20 só pode ser usado com cabo 2,5 se ele estiver sozinho dentro do eletroduto. A mesma coisa, ó, 3 circuitos. Aqui, nem o disjuntor, se for 3 circuitos trifásicos, nem o disjuntor de 16 dá mais. Se for 3 bifásico, ou 3 monofásico, fase neutro, o 16 ainda dá. Gente, aqui tem uma prova muito interessante. Por que é o número de cabo
e não o número. O número de cabo vai indicar a quantidade de calor que está circulando. Veja, dois circuitos trifásicos, do ponto de vista elétrico, não tem nada a ver com 3 circuitos bifásicos ou monofásicos, certo? Olha só isso aqui. Quanto conduz o cabo de 1,5? 3 condutores de 2... Desculpa, 2 circuitos de 3 condutores, 12,4. São 6 fios aqui. 3 circuitos de 2 condutores, são 6 fios, 12,3. Quanto conduz o de 2,5? 16,8, 16,8, 22. Vocês vão olhar isso aqui, ó, esses números, para mim isso aqui é tudo igual, tá? Alguém pode falar, não, espera um pouquinho. 71,2 e 70,7 não é a mesma coisa. Gente, é meio ampere em 70. Isso é nada. Isso é erro de aproximação dos cálculos aqui. Tá? Isso aqui, como é que eu fiz? Eu fui na 5410 e peguei o fator de agrupamento e montei essas tabelas. Então, veja, quando eu tenho 3 circuitos dentro do mesmo eletroduto de 2,5 milímetros quadrados, o disjuntor dos 3 circuitos tem que ser 16. Não pode ser 20, senão o cabo vai danificar, vai ultrapassar a temperatura estabelecida, aquela coisa toda. Esta tabelinha fica muito claro. Eu sei que só aparece esta tabela nos catálogos, no coisa, e essas tabelas não aparecem, evidentemente. Eu fiz as contas e estou mostrando para vocês. Agora, todo fabricante, quando mostra essa tabela, ele vai informar para vocês que você tem que aplicar o fator de correção. E a gente olha isso aqui e não aplica o fator de correção. Esse é o X da questão. Tá? Então, aqui fica muito claro que o problema é temperatura. É evidente, gente, que o disjuntor não pode controlar por temperatura. Senão a gente tinha que ter um termômetro enfiado dentro do cabo, encostando lá no fio. E não tem isso. Então, através de um modelo matemático, é transportado a temperatura para a corrente. E a gente trabalha tudo em cima de modelo. Portanto, se a gente não usar o modelo correto, ou seja, não aplicar os fatores de correção que a norma estabelece, tá? Isso não vai funcionar direito, tá? Então, esta tabelinha é o segredo de tudo. É aonde eu queria chegar com essa tabelinha. Por quê? Porque, de novo, eu estou cansado de ver gente usando disjuntor de 20 amperes com cabo de 2,5 e não o cabo não está sozinho dentro do eletroduto. Tem mais 2 circuitos, 3 circuitos, coisa assim. Ou não está sozinho dentro do mesmo perfilado. Ninguém vai pôr um perfilado e pôr um cabo sozinho lá dentro. Então, fica claro que tem pelo menos 3. Se tem 3, gente, é preciso entender que o disjuntor tem aí você tem que ir para um valor um pouco mais baixo, senão ele não coordena com o cabo, ele não protege o cabo de forma eficaz. Tá? Então, essa tabela é muito importante. Eu não sei como é que a gente poderia fazer, mas talvez eu pudesse passar essa tabela para o Edson pôr essa tabela em algum canto aí, mas é interessante por quê? Porque o que eu fiz aqui é simplesmente fazer as contas para vocês, tá? Aí,
eu queria apresentar para vocês uma nova forma de fazer os cálculos que não seja pela tabelinha, tá? E aí depois a gente pode discutir um pouco isso aí. Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo. Tem um aplicativo da Nexans chamado SDN, tá? Que ele dimensiona o cabo aqui. A gente está dimensionando só por capacidade de corrente, mas ele dimensiona também pelo critério econômico, critério ambiental, queda de tensão, faz todo esse cálculo para vocês. Como a minha preocupação aqui era a elevação de temperatura do cabo para poder coordenar com o disjuntor, eu nem falei em queda de tensão. Depois, outro dia, a gente pode falar nos critérios de dimensionamento e tudo. O que eu queria mostrar para vocês aqui é a importância de usar o disjuntor correto no cabo correto, tá? Então, tem para cabo de alta tensão e tudo mais. Eu tenho um filminho aqui que eu vou colocar aqui, se eu não apanhar demais isso aqui, vamos ver como é que é. Edson? Diga, eu estou aqui. Você só me fala se isso vai estar funcionando. Agora você demorou para ver, eu falei, bom, eu devo estar falando feito uma anta aqui e ele vai falar, ó, às 8 horas caiu a conexão e você falou de bobeira. Não, eu estou com o microfone desligado só para não ficar enchendo o saco. Tá abrindo aqui, você está colocando aí, estou vendo o Google, tudo direitinho. Eu quero parar o trem, que não para, rapaz. Coisa. Bom, o que é isso aqui, gente? Então, aqui é a forma de você fazer todos os cálculos na web, tá? Então, você entra lá, procura o SDN da Nexans, aí você, se não tem o usuário cadastrado ainda, você vem aqui no novo usuário, cria um usuário para você, isso tudo é gratuito, cria um user, um usuário e o password, a senha, tá? Entra com usuário e senha, dá o OK, ele vai te perguntar se você quer fazer alguma coisa que está acabado e tal. Isso aqui é um exemplo. E aí, você vai começar a dimensionar. Então, ele vai falar aqui, simulação, nome do projeto. Então, você põe o nome do cliente. Uma coisa interessante aqui, gente, é que isso aqui vai gerar para você um arquivo PDF depois, que você pode imprimir e entregar na documentação para o cliente, tá? Então, você preenche aqui, ó, o nome do projeto, a descrição, circuito do chuveiro, vai lá, como você quiser. Aí começa a colocar tudo, tem uma janelinha aqui, então, cabo de potência, frequência, 60 Hz, nível de tensão, baixa tensão, ou alta tensão, se for o caso. Material do condutor, cobre. Número de condutores, é um cabo unipolar, multipolar. Tensão, 380 volts. Tensão de isolamento, 450. Você poderia ter usado, 450 ou 1 kV. Você escolhe aí. Tensão o circuito, iluminação ou força. Qual é o sistema? É monofásico a 3 condutores? É bifásico? Então, é monofásico a 2 condutores, monofásico a 3 condutores, 2 fases sem neutro, 2 fases com neutro, você vai estabelecendo aí. Qual a temperatura máxima do condutor? Se é PVC ou se é PR-XLPE. Aí
você coloca aqui, ele te dá as duas opções de cabo que a Nexans tem. Você colocando aqui, ele já te apresenta o cabo, qual o cabo que é. Aí, possibilidade de instalação, aparente, embutida, espaço de construção. É evidente que ele vai te falar qual é a possibilidade para esse condutor aqui, tá? Aí você vai falar que é tal, ele vem te dar as possibilidades para aquele condutor. Se o eletroduto é metálico, não. Quantos circuitos tem dentro do eletroduto? Ele já vai fazer as contas para você. Qual a temperatura ambiente? Normalmente, aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, a gente utiliza 30. Mas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, você não vai usar 30, porque a temperatura lá pode ser maior, é 35, 40. Vai diminuir a capacidade de corrente do cabo também. Comprimento do circuito, depois ele vai calcular a queda de tensão, 50 metros. Queda máxima na queda de tensão. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a norma fala, você clica nessa interrogação que ele te fala se o circuito é de iluminação, se é de força. Fator de potência, 0,8. Corrente do projeto, já te dá a potência. E aí ele vai te perguntar, você quer fixar a seção do condutor? Não, você está dimensionando. Às vezes você quer. Você fala assim, eu tenho condutores de 35 sobrando aqui. Ao invés de usar um de 70, por exemplo, eu preferia usar dois de 35 ou 3 de 35. Então você fixa a seção do condutor. Tá? Se não, você deixa livre. Aí ele vai te perguntar a próxima coisa. Deseja fixar o número de condutor por fase? Se você colocar sim, sim, você amarrou o projeto, não tem como ele calcular. Claro que um desses você tem que deixar livre, tá? Senão, ele só vai te falar se deu certo ou não deu certo. Porque quando você fixa aqui, você pode pôr 2,5, 4, 35, o que for. E a mesma coisa quando você fixar aqui, 2 condutores por fase, 1 por fase, coisa assim. Ele vai te perguntar também se você tem o nível de curto-circuito do sistema e se você quer fazer o dimensionamento ambiental. E aí ele te dá todo o dimensionamento, inclusive, ó, aqui, e vai te falar usa um cabo de 6 milímetros quadrados, um cabo por fase, capacidade de corrente do cabo, já naquela temperatura e tudo, 38 amperes. Evidente que você vai ter que pôr, ó, a corrente é 35. Se o cabo é 38, beleza, o cabo, essa corrente não vai esquentar. O disjuntor aí você vai ter que achar um disjuntor no meio. Não tem. O disjuntor seria 32. 32 não dá. Então você vai ter que subir esse cabo para poder achar um disjuntor correto aqui, que seria o de 36. Tá? Porque se você pôr o de 36 aqui, não vai dar certo. Então, você vai ter que fazer a coordenação do disjuntor com cabo. Aí ele te fala quais são os fatores e dá as impedâncias, as coisas todas aqui, tá? Então, você vai poder imprimir isso aqui, você pode salvar isso aqui e ver amanhã ó, tá aqui um circuito de baixa tensão. Você tem as opções
de deixar isso armazenado e consultar depois, e imprimir, entregar para o seu cliente, tá? Então, essa coisa toda aí. Certo? Uma outra opção é para quem tem esse telefone que agora me fugiu o nome, esse telefone que tem agenda, que tem coisa aí. Smartphone. Smartphone. Oh, obrigado. Para quem tem smartphone, você baixa o aplicativo na loja lá, do Android ou da Apple. E aí a mesma coisa aqui, ó. Projeto novo, tal, tensão, tudo a mesma coisa. A mesma coisa que entrou lá, você entra aqui. Pom, 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 pom. Chega no final, você tem o resultado. Esse resultado, ele vai... Você pode mandar por e-mail, pode armazenar isso em PDF. Ó, enviar resultado por e-mail. Você pode mandar para o seu cliente ou mandar para você mesmo, organizar a documentação e entregar para o cliente. Tá? E aí, então, você tem a possibilidade de web no Apple e no Android. Bom, vamos conversar um pouco agora, então. Agora, deixa eu ver como é que eu devolvo isso aqui para o Edson. Eu já estou aqui, agora na verdade só tem que... Deixa eu ligar minha câmera aqui. Beleza. Estamos aí. Câmera. Estamos os dois aqui, lindos e maravilhosos, para deleite dos namorados e namoradas aí. Estamos aqui. Alguém já xingou só nós dois para fazer o webinar no dia 12 de junho, dia dos namorados? A pergunta, e eu respondi, quem é que vai namorar essa hora, uma segunda-feira? Vai nada. Os caras namoraram tudo ontem. Hoje só estão aqui enchendo o saco, botando no Facebook que eu te amo, que eu namorar todo dia, meu. Não vem com esse papo furado, não, que é só um dia, não. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou aproveitar, outro dia eu vi no Facebook, eu ri demais isso. Como a maior parte aqui deve ser homem, se tivermos mulher, são poucas mulheres, que vai perder tempo segunda-feira à noite discutir cabo elétrico, né? Estava lá no Facebook assim, mulher é muito engraçada, fica doida para casar e depois chega e quer ganhar presente no dia dos namorados. Exatamente. Fica louca para casar, depois que ele casa quer ganhar presente do dia dos namorados. Tinha que ser dia dos casados e não dos namorados. Então... Bom, pessoal, eu acabei de liberar para quem é do programa Eletricista Consciente, eu acabei de liberar a pontuação. Vocês têm o botão lá, é só clicar, fazer o login e pontuar. Agora está liberado as perguntas. O Vinícius Airão já começa, ele ia sair, mas acabou ficando aqui só para fazer a pergunta, porque diz que o pessoal pergunta para ele, mas não sabe o que falar. Por que a norma de produto determina que o cabo para sistema solar tem que ser estanhado? Você sabe disso? Boa pergunta. Tinha que ser o Vinícius, né? Tinha que ser o Vinícius, né? Eu trombei com isso sexta-feira, Vinícius. E não tive tempo ainda de fuçar nisso para descobrir. Realmente, a norma pede que o cabo seja estanhado. Na realidade, ela pede muito mais coisas, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de usar um cabo para energia solar. Por quê? Como o problema todo do cabo é temperatura, não esqueça que ele está ali no ambiente que está quente por causa do sol. Então, a capacidade de corrente dele é baixinho. Um cabo de 2,5 não conduz quase nada, porque o trem está fervendo ali em volta dele. Então, ela estabelece uma série de coisas, inclusive que o cabo tem que ser estanhado. Eu trombei com isso na sexta-feira com essa dúvida
E isso vinha de uma certa forma como que natural, o cabo tem que ser estaiado, tem que ser estaiado. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu prometo que vou discutir, eu vou descobrir isso. E a gente pode até, né, Edson, organizar depois um webinar só sobre cabo Pois é. solar. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer a três mãos, eu, você e o Vinícius, Isso, entrar eu nesse queria assunto, falar entendeu? agora. Já que ele cutucou, a gente já bota ele É, nesse rolo também, e aí vem nós três para falar desse assunto. isso. A gente fala um pouquinho de energia solar, porque não é só o problema do cabo, tem Sim, todo sim, o sim. ambiente, e aí eu Exatamente. descubro o que é e já falo. Eu acho que a gente pode fazer, falar de cabo e conexão junto, né? O Vinícius já fez um webinar sobre os componentes especificamente, mas a gente pode combinar isso e fazer. Para o nosso, para nossa alegria, essa criatura vai estar com a gente no dia 21, agora em São Paulo, tá? Então, Vinícius? o Vinícius vai estar aqui. Ah, mas ele Então, é eu carioca, encaixei. o que ele vai fazer em São Paulo? Então, ele chorou, ele pediu um espacinho para falar lá, eu dei um espacinho para ele vai falar também com a gente. Para quem não está entendendo nada, né, deixa eu explicar a galera, para quem não está entendendo nada, dia 21 e 22 de junho, agora, semana que vem, a Abracopel realiza os dois seminários, Encontro de Profissionais Eletricistas de Gerenciamento de Risco Elétrico, em São Paulo, no Instituto Federal de São Paulo, o antigo Cefet. E eu, João Cunha e o Vinícius estaremos palestrando e mais uma série de parceiros lá vão estar palestrando. Para quem ainda não se inscreveu ou tem interesse em se inscrever, abracopel.org.br, na área de eventos, vocês têm os dois seminários lá para se inscrever. Então, nós estaremos lá, ok? O Daniel pede para você o seguinte, para você repetir a discussão sobre o resultado do SDN sobre a seleção do disjuntor adequado. Pô, sacanagem, Daniel, mas vamos lá. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, Eduardo. O SDN, ele calcula o cabo para você, tá? Então, nós chegamos aqui. Deixa eu voltar lá rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto você volta aí, só o pessoal já está confirmando aqui. O Arnaldo tem que sair porque ele tem que estar armando um temporal, ele vai desligar. Acho que ele tem que recolher a roupa lá. Amanhã deve ter mandado ele recolher a roupa. Sacanagem, Arnaldo, se você estiver aí. Deixa que tem que sair porque está irmão temporal, essa Ai, aí minhas roupas no varal. é bem conveniente. Mas vamos voltar aqui em foco. Sacanagem com o cara. Tá conseguindo aí? Quando você está inserindo os dados aqui, Daniel, é Daniel, né? Daniel, mas não entrou a tua tela aqui. Você tá aí e você ainda. Ah, Acho que você tem que compartilhar a tela, né? É bom. melhor, né? Certo? Tá lá. Perfeito. Quando você entrar com a corrente de projeto, você digita aqui, por exemplo, 35 amperes. 35 amperes é a corrente de projeto. Então, veja, o seu disjuntor tem que ser maior do que a corrente de projeto. Por quê? Porque senão vai desligar. Desculpa. O seu disjuntor. Ah, tá. Eu entendi o que aconteceu. Eu dei uma. A hora que eu estava falando, eu dei uma vacilada, porque tem disjuntor de 36, né? 32. É verdade. Tá certo. Então aqui a corrente deu 35. Você pode usar um disjuntor de 36 e o cabo vai ter uma capacidade de corrente
ó, de 38, tá? Então você pode usar um disjuntor você não pode usar um disjuntor de 40 e nem um de 32, certo? Se você usar um de 32, ele vai desligar. Um de 40 não protege o cabo. Então, o disjuntor tem que estar entre esses dois aqui, ó. Corrente de projeto e corrente do cabo. É exatamente isso. Aproveitando essa mesma linha, o Paulo César pergunta se o fator de agrupamento leva em consideração as harmônicas na rede elétrica. Hã? Tá, voltou? Tá me ouvindo? Tá, voltou, vamos lá. Aproveitando, é que quando a gente faz a mudança de tela aqui, o som fica... o Paulo César pergunta se o fator de agrupamento leva em consideração as harmônicas na rede elétrica. Não, fator de agrupamento, Paulo, é um problema de temperatura. O que é preciso considerar é o seguinte: quando nós falamos de 35 amperes, nós estamos falando já considerando as harmônicas. Isso se foi considerado na corrente de projeto, né? Quando você fez o dimensionamento, você teve que considerar ela. Esse é um ponto encrencado. O harmônico esquenta o cabo como a fundamental. Sim. Então, quando você fala que é 35, não é 35 a fundamental, mas é 35 a total. Cada harmônica, né? Cada harmônica gera um calor, é uma corrente correspondente que gera um calor correspondente ao valor dela. Então... Exatamente. Então, quando você fala na corrente de projeto, se você não falar no harmônico, vai esquentar mais do que o que pode esquentar. Exatamente. Certo? Isso não tem jeito. Então, quando você leva em consideração o fator de agrupamento, ele leva em consideração o calor. Então, com harmônico, com tudo. Tá? Agora, o harmônico tem que ser considerado lá na corrente de projeto. Isso faz parte, inclusive, o anexo F da 5410. Na hora que você está calculando, você insere ali o valor de harmônicas. Aí também, ainda na mesma linha com o Paulo aqui está dizendo, para os circuitos com neutro, eu conto como se fosse um condutor fase. Se você não considerar harmônicas em trifásico mais neutro, sim. Senão, ele vai ser maior do que o fase. Se for 3 fases e neutro, você não conta o neutro. Não é 4. Mas se for 2 fases e neutro, você conta o neutro. Tá? Exatamente. O Daniel fala da norma referida pelo Vinícius, que ele falou dos cabos, mas essa, na verdade, não está norma ainda, é o projeto de norma de fotovoltaica. É norma, mas não é norma brasileira, é o cabo solar. Eu não sei se tem norma brasileira, eu acho que não. Eu acho que ainda não também. Teve um que perguntou aí, passou aqui, que o memorial de cálculo é um documento do projetista. Exatamente. E não um documento para ser entregue para o cliente. Concordo com você. A gente discutiu isso em 97, quando, se não me falha a memória, a documentação foi definido na norma de 97, essa coisa toda. Tal. E eu lembro muito bem, o Paulo Barreto sempre defendia isso, que o memorial de cálculo ele é um documento do projetista. Agora, ele pode ser entregue também. Não tem. Agora, a norma não obriga a entregar um memorial de cálculo. Muitas vezes, por razões contratuais, você tem que entregar. Então, vários clientes pedem, eu quero o memorial de cálculo. Eu entrego o memorial de cálculo para ele, não tem problema. Na verdade, cobre por isso, né? Simples. Entendeu? Porque é uma razão. Qual o problema do cara ter memória de cálculo? Ele pede que nas entregas tenha o memorial de cálculo. Sim.
O Fabiano fala o seguinte: posso fazer instalação de cabos em condutos abertos em ambiente potencialmente explosivo, zonas 20 e 21? Cara, não. É potencialmente explosivo em conduto aberto, não sei, 20 e É, 21, não sei exatamente o que é, mas se é potencialmente não, explosivo, não. tem algum detalhe aí. Isso fica tudo fora. O eletroduto tem que estar dentro de uma proteção, tem aquela coisa Sim. toda. Em conduto aberto, não. O João Siqueira pergunta se é verdade que o cabo flexível de 2,5 milímetros quadrado, o cabo flexível conduz menos do que o rígido. Não. Por quê? Eu falei disso no seminário passado. Verdade. O que é. Deixa eu organizar o meu pensamento aqui. É João, né? João Então, Siqueira. Xará, o que acontece é o seguinte: o que é. A turma fala da bitola, e eu vou bater aqui, aproveitar para bater que bitola é de trem, não é. O cabo é seção nominal. O que é nominal na IEC? Nominal na IEC é uma designação, tá? Nas normas internacionais. Tanto é que quando a gente traduz do inglês para o português, o nominal não é o nominal do português. O rated é que é o nominal do português. Então, o nominal value não é o valor nominal. O rated value é que é o valor nominal. Uma referência para a gente. Então, o que é um cabo 2,5? Um cabo 2,5 é um cabo que tem a resistência igual a um condutor de 2,5 milímetros quadrados, numa temperatura tal, com uma pureza tal. Então, é definido o condutor, e com isso a resistividade, a resistência por quilômetro desse condutor. Quando você define isso, não importa se o cabo é flexível ou se ele é rígido. O importante é a resistência. Se a resistência do cabo ela é a mesma, consequentemente, o calor gerado, que é RI ao quadrado, é o mesmo. Se o calor gerado é o mesmo, a capacidade de corrente é a mesma. Por quê? Porque ela eleva a temperatura de um mesmo ΔT. Esse é que é o X da questão, tá? Então, na filosofia IEC, que é a filosofia internacional, quando você fala de um cabo 2,5, você não está falando numa quantidade de cobre, mas numa capacidade de corrente. Certo? Perfeito. Essa aqui é a ideia. Perfeito. Então, todos os cabos 2,5, independente da classe de encordoamento, tem a mesma capacidade de corrente. Tá bom? Perfeito. Olha o Rafael abusando aqui, ó. Existe alguma diferença ou algum parâmetro importante que se deve levar em consideração no dimensionamento de cabos de média tensão para motores ou para alimentação de um painel? O cara já está abusando, né? Já foi para dimensionamento de motor de média tensão. Cara, Tem um monte, né? tem inclusive esquema de aterramento, tem o KBNI, o NA, que aí você vai escolher qual a tensão. Por exemplo, 13.8, você pode usar tanto o cabo 85/15 quanto o 12/20. Então, tem essa condição.
E mais algumas coisas. Se o cabo é bloqueado, se não é bloqueado, tem Isso aí algumas. cabe um webinar também só para isso, né? Média É, tensão, cabos de média tensão. Se bem é, que, na verdade, aí teria que fazer. O Eletricista Consciente é um projeto mais focado em instalações de baixa tensão, mas de é, qualquer forma, podemos fazer pela Lambda, pelo universo Lambda, ou pela Miome, ou sei lá, ou pela própria Nexus, a gente faz aí. Deixa é eu ver interessante aqui. essa É, pergunta. o Alessandro fala: ultimamente os projetistas adotam os cabos que alimentam o geral de uma instalação. Projetam 2 ou mais cabos por fase, por exemplo, um de 400 ou projetar 240. Algum problema nessa situação? Então, o que acontece é o seguinte, Alessandro, né? Alessandro, isso. Então, Alessandro, o que acontece é o seguinte: tem um efeito no cabo que chama efeito pelicular, tá? O que acontece? À medida que você aumenta a frequência, a corrente vai mais para a parte externa e menos pelo centro. Isso faz com que você tenha, por exemplo, uma resistência em corrente alternada diferente da resistência em corrente contínua. A corrente contínua ela distribui uniformemente pelo cabo. A ponto de quando você chega lá em micro-ondas, a corrente não vai nada pelo meio do cabo, ela vai tudo pela periferia. Então você tem os guias de onda, que você tem um buraco lá dentro que não vai nada por ali. Então, isso faz com que a hora que você vai aumentando a seção do cabo, chega uma hora que não compensa economicamente. Até 240, por aí, dá para você usar um cabo simples. Você usar um cabo de 250, se você for na norma ou na tabela de capacidade de corrente de um fabricante, você vai ver que um cabo de 500 conduz muito menos do que o dobro do cabo de 240. Ou seja, você dobrou a seção do cabo e não dobra a corrente, é muito menos que isso. Então, vale muito mais a pena você usar 2 cabos de seção menores. Agora, isso vale só quando ele aumenta muito a seção. Por volta aí de 240, a coisa começa a ficar complicada. Até 300 vale a pena, de 500 não vale a pena. Vai ficar muito mais barato você pôr 2 cabos, às vezes de 150, que vai dar mais ou menos o de 500, alguma coisa assim. Então, ou 170, alguma coisa assim. Eu não sei o número de cor, mas é bem diferente. E esse ponto de cruzamento está por volta de 240 a 300, que é o ponto de viabilidade de você usar um cabo por fase, viabilidade financeira. Tá? É isso que acontece. Perfeito. Antes de passar para a pergunta do Roberto Paixão, eu queria conversar com vocês. Vou disponibilizar um link aqui. É o SENAE, o Seminário de Energia Elétrica. Está sendo organizado pela Bracopel e Escola da Elétrica, tá? O link é senae.com.br, está aí. E nesse é um seminário, primeiro seminário virtual gratuito da área elétrica. Vou estar palestrando eu, João Cunha, Ailton, Normando, Hélio Sueta, Jobson, Matede, o Anderson, o Luciano Duque, o Everton Moraes, o Paulo Barreto, o Sérgio Santos, o Vinícius, o Anderson Koneski, o Luiz Henrique. Não, tem o Barbosa, mais Priscila, mais Andaterra. Ainda tem mais gente que está confirmando. Tem gente que não acaba mais, tudo gratuito, tá, pessoal? Acabei de disponibilizar o link para vocês se inscreverem. Vai acontecer entre o dia 26 e o dia 4, 26 agora de junho, até o dia 4 de julho, em horários específicos, vocês podem assistir as palestras de toda essa galera aí, tá? Acabei de disponibilizar.
Passando uma pergunta do meu amigo Roberto Paixão, em Antes de dia você de. passar, Fala. a Érica agradeceu aí. Ela foi muito gentil, mesmo com a piada machista que eu contei. Ela foi muito gentil aí. A Erika está acostumada já com essa briga, eu conheço a fera. Já está acostumada com essa turma de doido aqui já. Mesmo com a piada machista. Nem me fale. O Roberto Paixão, em dia de Dia dos Namorados, nada melhor do que o Paixão, né, cara? Isso. Ele faz uma pergunta muito fácil de responder. Disjuntor tem polaridade? Hã? Disjuntor tem polaridade? Depende. Depende. É. É, o que que acontece? O que ele está falando é se ele se entra pelo, se tem o lado carga e o lado fonte. Fonte. O disjuntor ele tem a saída dos gases, a expansão dos gases, a saída na hora do curto-circuito, e tinha o, o disjuntor 5361, que é aquele disjuntor americano, ele tinha a saída dos gases para cima, ou no sentido do polo. Então, você tinha que colocar essa saída dos gases no sentido da carga. Por quê? Porque a hora que o disjuntor abre, com a expansão dos gases, ali não é só gás, porque vai um pouco do contato do disjuntor também. Então, é um gás metalizado. Se você jogar aquilo no sentido da fonte, você vai dar um curto-circuito em cima porque está energizado. Você pode dar um curto-circuito em cima. Os mini disjuntores EC, o 898, o 947, a saída dos gases é no sentido do fundo do disjuntor. Então, nesse caso, não tem a polaridade. Tá? Melhor explicação que essa é impossível. O Wanderson pergunta qual que é o anexo que eu falei. É o anexo F da NBR 5410, que faz a correção de projeto em função das harmônicas aí. Okay. Teve uma pergunta aí, se o caso, eu não sei se era uma pergunta ou uma afirmação, que o caso do 240, o limite também é questão de peso. Na realidade, não é questão de peso, porque às vezes você pode ser uma questão de peso se tiver numa eletrocarga, mas eu também não sei se um cabo de 240, aí eu não sei mesmo, tá? Se porque tem que fazer as contas, é só ver lá. Se 2 cabos de 240 fica mais leve que um de 500, aí eu não sei. Mas mesmo quando é eletroduto enterrado, é banco de duto, a gente faz a mesma coisa. E ali o peso não influencia, porque ele está apoiado na terra. Tá? Então eu não sei se é isso, se não foi, você escreve aí de novo, que a gente vai conversando. Mas a ideia é essa: é o efeito pelicular que vai forçar com que a capacidade de corrente ele tenha essa característica. Deixa eu ver aqui. Existe cabos que apresentam especificação correta de bitola, como confirmar? Bitola, porque eu acho que eu existe algum cabo que não apresenta a especificação. Energia também. Não fala bitola, não. Existe cabo que não apresenta a especificação correta da seção transversal. Como confirmar se a certificação é válido? Nilson, na verdade, o selo, teoricamente, de certificação tem que ser sempre válido, mas você tem que desconfiar. Se você acha que você já está começando a desconfiar, tem uma dica legal, Qualifio, compra um rolo do fio e manda para a Qualifio, que eles fazem os ensaios, e aí, se realmente tiver errado, eles vão fazer... eles vão acabar tirando no mercado ou fazendo uma auditoria aí para ver se o que está acontecendo, né?
A norma fala, né? Deixa eu só complementar um pouquinho, Vai Edson. lá, vai lá. Sim, sim. Veja, quando a gente fala que um cabo 2,5, ele não é exatamente os 2,5 milímetros, não é que o caboclo pode fazer um cabo de 2,5 com diâmetro e coisa equivalente com um de 4. Não pode fazer isso. Tem os limites máximos. Então, ele é aproximadamente 2,5. Se você pegar um cabo 2,5 e medir lá e ele tiver com o diâmetro de um cabo 1,5, tem alguma coisa errada. Sim. Então, Mas não você é. consegue, com paquímetro, olhar lá e ver, você consegue saber mais ou menos a encrenca que você tem. Bom, uma dica importante, João, nós já fizemos um webinar pelo Eletricista Consciente, então se vocês entrarem lá, com o Wilton e com o Maurício da Qualifio, falando, detalhando como fazer avaliação como é feito o cálculo dos condutores, como é que você chega ao 2,5, 1,5, então dá uma checada lá, tem um webinar bem legal aí. O pessoal, o Edson perguntou se o seminário é de dia ou de noite. Vão ser vários horários, Edson. Se o Anderson tiver por aí, puder colocar aí quais são, se ele já tem a programação dos horários, mas você fazendo a inscrição, depois você vai receber uma programação, você vai receber um e-mail com toda a programação aí, quais são os horários, tudo direitinho, tá? O Wagner fala, um bom livro didático de instalações elétricas de baixa tensão. A 5410 é um bom livro didático. Excelente. O problema é você entender ela depois. Aí você lê ela primeiro, depois você lê os livros para entender. Que o Sérgio não me ouça falando isso, né? Mas, olha, eu gosto muito do Mamed. Eu gosto muito do Mamed. Do ponto de vista de instalação predial, é preciso ver, eu estou um pouquinho distante disso, mas o livro do Kreder era muito bom. Do ponto de vista de fundamentos de instalações elétricas, para mim o livro do Cotrim é imbatível. Então, não tem um assim, mas tem vários. Agora, do ponto de vista de instalação predial, eu gostava muito do Kreder. Exatamente. Ele era bem de como fazer. O Cotrim era muito a parte conceitual, né? O que é. A parte conceitual do Cotrim é imbatível, né? Exatamente. Eu, quando tenho alguma dúvida, até hoje eu vou no livro do Cotrim e vejo. E até hoje é a minha referência. Exatamente. O Renato falou que não conseguiu lá no CAE. A hora que você entra, Renato, é senaee.com.br. Acabei de colocar de novo aí. Vai aparecer logo na tela um quero garantir minha vaga. Tenta de novo, que aí você chega lá. O Anderson colocou aí o Basora, o tá, deve ter colocado, exatamente. Tá. O pessoal está dizendo que não conseguiu ver o link. Comprimendo. Tinha aqui. Cadê aqui? Tá ali, ó. 19, 20 e 21 horas vão ser dos horários do Senai. Então vai ser sempre à noite, legal, tranquilo. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O cabo de alumínio posso usar nas instalações Langlebert residencial? Não, só. Mas aí você pode complementar, João. Então, o problema do cabo de alumínio a norma deixa isso claro, né? Tem uma nota lá, são as conexões. Como é que a gente faz para restringir o uso de cabo de alumínio? Então, a norma faz o seguinte, porque você tem cabo de alumínio em rede aérea e usa tudo, só que a gente não tem conexões para ele aqui no Brasil. A gente não tem uma cultura de cabo de alumínio. A França usa cabo de alumínio na residência também. Então, o que acontece? A norma fala assim, em instalações residenciais não pode. Por quê? Porque o cabo de alumínio não é só você pegar o fio e emendar o alumínio com alumínio que não vai dar certo.
Entendeu? Aqueles dois ganchinhos que os caras fazem, no Não, cobre já é complicado, no alumínio é impossível. isso. Então, você precisa ter conexões, a gente não tem isso aqui. Então, o que a norma fala é que o cabo de alumínio, ela começa a restringir. No caso comercial, ela joga para a seção maior, 50 milímetros. Então, ela vai restringindo. Para quê? Para que quando você usar um cabo de alumínio, o caboclo que está usando sabe como é que faz a emenda. Emenda pré-fabricada. Então, esse é o X da questão, o cabo de alumínio. É um problema de cultura. A gente não tem essa cultura aqui no Brasil, de uso de cabo de alumínio. Tá? Exatamente. Perfeito. Só que o Anderson colocou aqui, ó, para quem tiver problema para se inscrever, manda um e-mail para contato@senae.com.br. Tá. Então, já, se o pessoal não está conseguindo acessar, eu estou com ele aberto aqui, então tá tudo tranquilo. Né? O Renato está dizendo que o caso do peso foi um comentário dele, tem trabalho em instalações industriais, muitas vezes tem que ser instalado em longos trajetos, e o peso, a seção e a flexibilidade influenciam no valor da mão de obra. Exatamente. Aí a galera já está só terminando, o pessoal só comentando algumas coisas, eu acho que também já está na hora, são 9h36, quase 1h40 de webinar. Nós teremos vários outros ao longo desse ano, mas fica aqui de novo. Aliás, fica 2 convites importantes. Dia 20, a próxima semana, na próxima terça-feira, em Campinas, tem o Fórum Potência. Dia 20, terça-feira, o Fórum Potência em Campinas. E 21 e 22, os seminários da Abracopel em São Paulo. Então, Fórum Potência, entra lá no site, procura Fórum Potência, acho que é potência.com.br. Vocês vão ter lá como se inscrever. E os fóruns dia 21 e 22, abracopel.org.br, vocês têm lá os 2 seminários que vão acontecer em São Paulo. O Senae, que vocês já estão aí para se inscrever, que vai ser na outra semana, tá? Então, estamos aí cheios de coisas boas para que a gente tenha aí informação. Lembrando sempre, né, pessoal, que a internet tem de tudo, tem de qualquer coisa, e aí a gente precisa selecionar as informações de qualidade. Lembra, uma dica muito importante são as normas. O João Cunha falou aí, falou e foi mostrando normas. Todos os palestrantes que vêm aqui sempre citam as normas, referenciam normas técnicas, normas regulamentadoras são sempre a nossa base. Então é importante aí. O Diego está fazendo uma última pergunta aqui, que acho que dá para a ligação luminária sobre o forro de drywall e madeira, posso ser utilizado o cabo conforme NBR 243-5? Explica de novo aí para mim. Ligação de luminária sobre o forro de drywall e madeira, se pode usar os cabos conforme a NBR 243-5. Então, é exatamente o cabo que não tem a certificação, que não tem o ensaio, desculpa, para verificar se ele é anti-chama. Então, a coisa funciona o seguinte, veja como é que eu entendo essa situação. Essa norma é uma norma para condutores de ligação de equipamento, tá? A luminária é um equipamento para mim, tá? Se você tiver como ligação, por exemplo, a luminária, por não perfilar, não é... não, pera um pouquinho. Aqui é drywall ou madeira, na verdade, está usando. Forro de madeira ou forro de drywall. Na verdade, você não pode usar ela direto, né? Você vai ter sempre que usar dentro do eletroduto. De construção. É. Espaço de construção
A norma fala que você tem que usar o cabo unipolar. Mas tem que ser envolvido, né? Se não me engano, tem que ser envolvido em eletroduto. Não, o cabo unipolar ele pode ser direto no espaço de construção. Então vale o meu raciocínio mesmo. Então vamos lá. Imagina que você é o fabricante da luminária. Então você está vendendo a luminária com cabo, chicote e um plug. E é ligado numa tomada que está lá num perfilado, alguma coisa assim. Nesse caso, a luminária vem com o cabo de ligação, que é o cabo PP. Eu não vejo nenhum problema. Tá? Agora, se por acaso esse fio for com uma emenda e ligar direto lá na luminária, eu acho que não pode. Por quê? Porque aí a instalação elétrica está terminando lá na luminária. Eu sei que às vezes isso aí fica muito legalista, mas não tem jeito. A gente tem que atentar para o aspecto legal também. Tá? O X da questão é, normalmente, esse cabo é em pequenas quantidades, então a propagação de fogo acaba sendo reduzida. Tá? Não existe uma restrição, não estou lembrando de nada assim na norma, que fala que os equipamentos, quando tiver em certa situação, não pode ser ligado com esse cabo. Então, se a luminária tiver o chicote e o plug, tudo pode. Agora, se você fizer uma emenda e levar lá, eu acho que não pode. Tá? Aí é a interpretação da onde termina a instalação e aonde começa o equipamento. Esse é o X da questão. Perfeito. Só respondendo aqui, o Flávio está perguntando se tem algum evento programado para o Natal. Sim, Flávio, estaremos em setembro, especificamente dia 13 e 14 de setembro, em Natal, com os seminários da Abracopel. Tá? O que fazer quando muitas vezes fazemos o dimensionamento dos condutores e proteções de forma correta, mas na execução os empreiteiros não respeitam o nosso dimensionamento? Meu amigo, aí não tem o que fazer, sentar e chorar. Essa não tem o que fazer. Se o cara não respeita o que você faz, para que ele contratou um projeto? A primeira pergunta é sempre essa, né? Se o cara contrata um projeto, para que ele... Se ele não vai seguir o projeto, para que ele contrata o projeto? Aí não tem jeito. Alessandro, no Espírito Santo, não, esse ano não. Só para que o pessoal já, antes, daqui a pouco começa a perguntar. Os próximos seminários nossos são São Paulo, agora em junho, depois em agosto em Maceió, setembro, Natal, outubro em Goiânia e novembro em Recife, tá, pessoal? Esses são os eventos da Abracopel deste ano. O ano que vem, quem sabe, a gente vai conseguir em outros locais. Ok? Diga, meu caro. Diga. Só uma coisinha, o Paulo escreveu uma coisa aí. Teve um engenheiro que falou que solda só em equipamento eletrônico. Explica. Que tem um item na norma falando sobre isso. Paulo, você está por aí ainda? Se tiver, escreve o que é isso, que o pedaço que eu vi. Eu não sei para quem que você estava respondendo ou coisa, mas tem um ponto aí que eu queria. Eu não sei, daqui a pouco, se tiver, ele vai responder sim. Terá algum evento na cidade de Manaus, pois segundo a Bracopel é a cidade que mais possui curto-circuito das instalações elétricas. Exato. O Paulo, ano passado foi, o Paulo Thaís, é o mesmo. O ano passado foi a cidade com mais incêndios gerados por curto-circuito. Esse ano não, aliás, 2015, 2016 não se repetiu tanto, mas o ano passado nós tivemos em Manaus, esse ano não. Quem sabe o ano que vem a gente vai para lá. Se era você mesmo que escreveu. Se não é, eu vou falar o item da norma e a gente vai. Exatamente. Você não pode usar solda de estanho para unir os fios e enfiar direto no borne. Nem no borne, como as concessionárias de energia gostam, e nem no Os terminais terminal.
Por quê? A hora que vai passar a corrente, ele vai esquentar, o estanho ele torna líquido numa temperatura baixa, aquilo vai amolecer e vai dar mau contato. Quando der mau contato, sobe a resistência. Consequentemente, aumenta a temperatura. E o estanho derrete mais. E aí é um circuito que aumenta, e aí vai dar um mau contato violento. Então, é proibido estanhar a ponta do cabo para colocar nos bornes. Tá? É proibido. As concessionárias vivem encrencando com isso, falando que não pode, mas não pode estanhar as pontas do cabo. Simples assim. Oxidação galvânica, o Ralph, na verdade o Ralph está dizendo aqui, mas o que você está falando é devido à oxidação galvânica, corrosão galvânica é entre dois metais diferentes quando você tem alumínio e cobre, ou alumínio e ferro, ou ferro e cobre. Não, mas o alumínio e alumínio também não funciona. O alumínio, na verdade, ele cria uma capa isolante, né? Que é a oxidação, ela é isolante, e aí você tem que quebrar ela, foi o que o Cunha falou. Você precisa de um terminal específico para quebrar esta capa, que a gente não tem essa cultura. É uma característica do alumínio. Exatamente. Assim que ele sai da extrusora, você já tem esse isolamento dele. Então, por isso que não é permitido no Brasil. Ok, pessoal, eu acho que a gente vamos encerrando por hoje, teremos outras oportunidades, tá? Na próxima semana, segunda-feira, dia 19, nós estaremos com um webinar da Schneider, vamos estar aqui com o pessoal da Schneider falando sobre, esqueci agora o tema, mas a gente vai, com certeza, divulgar isso nas redes sociais. Para quem é do Eletricista Consciente, recebe todas as informações, tá? João Cunha, muito obrigado novamente. Nos vemos na próxima semana em São Paulo. Para quem estiver em São Paulo e tiver a oportunidade, faça inscrição rapidinho lá, abracopel.org.br, ainda tem vaga, mas não demore muito para poder fazer inscrição, senão acaba lotando. O André está perguntando como faço o download da apresentação. Na verdade, André, vai estar disponibilizado essa apresentação no portal Eletricista Consciente. Eu vou mandar a apresentação do João Cunha junto, e provavelmente eles vão colocar o link da apresentação e a apresentação propriamente dito para vocês baixarem. Aí tem as tabelas que ele apresentou ali, tá? Então, lá vocês vão assistir, você pode assistir quantas vezes quiser, vai estar sempre disponibilizado lá. O pessoal aí falou de usar aí umas ferramentas, tudo, mas o correto vai estar lá no web, no YouTube do programa Eletricista Consciente. eletricistaconsciente.com.br. Só se inscrever, fazer seu login, 2, 3 informações, vocês já estão lá, já está conectado, aí você pode assistir quantas vezes quiser, ok? João, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Pode aí dar seu tchau aí para a galera. Eu é que agradeço. E um feliz Dia dos Namorados aí para todo mundo. Aí, galera, não é nem 10 horas, dá tempo ainda. Dá tempo de tomar 2 garrafas de vinho ainda. 2 garrafas de vinho ainda. Legal, pessoal. Boa noite a todo mundo e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.